Hoje a gente vai falar de estratégias digitais, estratégias de lançamento e falar muito sobre mentoria também, um tema que eu venho conversando bastante com vocês. E para isso, eu trouxe aqui um jovem brilhante que eu tive a grande oportunidade de mentorar. Continuamos ainda num trabalho de ganha-ganha, de aprendizado e ensino um para o outro já há bastante tempo. Ele é um estrategista digital, ele é sócio da maior academia de jovens do Brasil, com mais de 30 mil jovens. E eu tenho o privilégio de receber aqui Pedro Salum, meu Obrigado, amigo. Brian. Muito obrigado. Pô, essa apresentação que você fez agora só foi possível por conta daquele processo de mentoria que a gente fez, o quê? Há 2 anos atrás? 2 anos atrás. 2 anos Um atrás. pouquinho Fico um mais, né, Pedro? pouquinho mais. 3 anos. 3 anos, Olha só. verdade. O tempo Muito... O passa rápido. tempo passa muito rápido. Olha, seja muito bem-vindo. Admiro muito você e admito também aqui para o meu público que esse podcast eu tive um primeiro grande impulsionador que foi o Pedro, por ocasião da nossa mentoria. E queria que você se apresentasse, Pedro. Claro. Conta Bom, um pouquinho da tua história, de você, onde a gente se conheceu e como que você está hoje posicionado no mercado. bom, Conta pra gente. perfeito, perfeito. A minha história com digital começou bem cedo. Quando eu tinha 15 anos, há 10 anos atrás, eu vi um anúncio de um cara chamado, nossa, qual que é o nome? Breno Perrucho? Não, eu vi um anúncio de um cara chamado Pitinini, Bruno Pitinini. Ele é um cara que do digital, até hoje ele perdura. E na época ele vendia muito um produto que ensinava você a trabalhar 4 horas por semana, muito parecido com o Tim Ferriss. Tanto que a Hum. logo do produto dele era idêntica à logo do Tim Ferriss. Eu, com 15 anos, olhei aquilo e falei, pô, que legal. Trabalhar 4 horas por semana, independente da idade, quero brincar com esse mercado. E aí, desde então, comecei a estudar. No digital, eu já passei por tudo. Tanto que quando você me conheceu, eu focava muito em criação de conteúdo, em viralização. Eu sempre tive uma mente muito analítica de ver o que estava funcionando. E eu tive muita sorte de pegar as ondas certas do digital. Então, com 16 anos eu fui para os Estados Unidos, comecei a ver que muitas pessoas estavam falando do TikTok, que eu peguei bem um boom, 2017, 2018, 2019, não se falava em mais nada do que TikTok nos Estados Unidos. Eu comecei a estudar sobre esse mercado, criei a primeira agência de TikTok no Brasil, em 2019, como foi quando eu comecei. No TikTok trabalhei com, aí sim, com o Brando Perrucci, foi com quem eu confundi no começo, com Moção ao Vivo, Elaine Orives, vários nomes do mercado. E aí teve uma hora que eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Foi quando a gente começou a conversar. Que eu percebi que tá no digital não significa ter uma empresa. Eu ter cliente, eu ter algum sistema, eu ter um conhecimento no digital não necessariamente iria fazer com que eu tivesse bons resultados. Porque desde 2015 eu acompanhei muitos amigos meus que aprendiam alguma coisa, utilizavam essa coisa que eles aprenderam para vender produto, para criar alguma microempresa, mas essa não era uma empresa de verdade. Ela era apenas um hackzinho do digital que fez ele ganhar muito dinheiro. E hoje em dia eu vejo que meus amigos já não têm uma empresa, não têm mais a capacidade de geração de caixa que eles tinham antes. E aí, quando eu conheci você, eu tava pensando, tá, eu tenho essa expertise de criação de conteúdo, quero criar alguma coisa que perdure. E foi aí que a gente começou as nossas conversas, percebi que o caminho mais fácil era talvez voltar para a parte de lançamento, e foi quando eu conheci a Júlia Vieira, que hoje em dia ela é a minha sócia, junto com o Luigi e também meu outro sócio, Thiago. Eu e o Thiago, a gente cuida de toda a parte da coprodução, de estratégia, de lançamento, tráfego pago, e foi muito interessante, porque eu consegui de fato aplicar tudo que eu aprendi com você e com a Link também, né, que foi onde a gente se conheceu, né, a faculdade que eu tô atualmente cursando, tô no último semestre, e eu finalmente consegui de fato pegar, tá, tudo que eu aprendi de gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de empresa, junto com o digital. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal. Em 2 anos, a gente saiu de 0 alunos para 33 mil alunos. A gente está agora fazendo um evento para 1.000 pessoas daqui a 10 dias, o Nossa. que é uma coisa assim. Vender produto digital é fácil, vender evento é 10 vezes mais difícil. Mas, bom, é um pouco da minha história. Não, muito bom. E a tua história é interessante porque a gente se comunica há mais ou menos 3 anos, e em 3 anos aconteceu muita coisa. Aconteceu. Então, eu gostaria de fazer hoje um convite para você, para a gente pegar do teu presente, indo para o passado, fazendo um connecting the dots aí, como é que você chegou até onde você chegou agora, começando falando justamente dessa sociedade, dessa parceria que você tem com a Júlia Vieira, filha do Paulo Vieira, uma menina formidável, aluna lá da Link também, Luigi também, e vocês acabaram compondo uma coisa brilhante. Só que agora, como a gente já conversa desde o começo das mentorias, você está dentro de uma empresa mesmo, de uma estrutura. Pouca gente, muita gente, não interessa. A questão é, você para conseguir fazer um ataque
positivo, gerando um impacto positivo, você tem realmente funções ali dentro. Eu queria saber o seguinte, agora que você está à frente dessas estratégias todas, o que que você está dentro de uma empresa que você ajudou a compor, a idealizar e a compor, o que que isso trouxe de aprendizado para você enquanto empreendedor? Conta aí um pouquinho aí da tua vivência. Perfeito. Eu acho que uma coisa que pra mim mudou muito nesses últimos 2 anos é compreender que tem uma diferença entre estratégia, tática e operacional. E como você conseguir fazer com que o seu time siga o plano traçado na estratégia, mas ao mesmo tempo tendo capacidade de pivotar em tempo real, caso necessário. Porque lançamento digital, eu brinco que todo lançamento é um incêndio novo. Sempre aparece alguma coisa que você não consegue prever, algum erro, a landing page cai, ou acontece algum problema com tráfego pago. Então você pode fazer a melhor estratégia do mundo, você pode fazer com base em todas as melhores práticas, com base em tudo que você aprendeu. E quando você tá sozinho, quando acontece algum BO, você vai lá mesmo, você mesmo resolve, acabou, bola pra frente. Quando você tá numa equipe mais consolidada, primeiro que é difícil de você explicar o que você quer pra todo mundo, fazer com que todo mundo ande numa mesma direção, que é aquilo que a gente fala bastante de foco, porque muitas vezes em lançamento acontece de eu tá focando numa coisa e uma parte da minha equipe tá focando em outra porque eu me comuniquei errado. Então essa parte de comunicação com a equipe do que eu quero passar, de fato é muito importante e essa agilidade de resolver. Então eu vejo que uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos tempos é, tá, eu tenho que conseguir dar autonomia o suficiente pro meu colaborador conseguir resolver as coisas on demand, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar muito claro qual que é a visão que eu quero pro lançamento. E isso tem mudando muito, porque, pô, a gente saiu de uma empresa que tinha até um ano atrás 4, 5 pessoas, hoje a gente já tá em 22. Então tá crescendo muito rápido a quantidade de gente, tanto que eu nem sei mais o nome de todo mundo. Porque às vezes entra uma pessoa, aí essa outra pessoa sai porque entrou outra, e o digital é muito rápido, né? E a gente tem uma cultura de errar rápido. Então, às vezes, se a gente contrata alguma pessoa e ela não tá trazendo um rendimento tão bom, ou até mesmo se a gente contratou uma função que não precisava, ou a gente realoca essa pessoa para outra área, ou a gente acaba trocando a pessoa. Então é muito doido esse mundo, porque antes eu tava acostumado a eu, com o meu computador, você conhecia, eu fazia tudo. Sim, Eu adoro sim. operacional, adoro estratégico, então pra mim eu gosto de todas as partes, mas conseguir também largar a mão um pouco essa minha vontade de querer fazer tudo foi bem complicado. E uma coisa interessante também que a gente tá vendo é que a gente conseguiu crescer muito a empresa com o uso de inteligência artificial. Então, tranquilamente, era pra gente precisar de umas 35 pessoas hoje em dia na empresa pra fazer o que a gente faz, mas tem várias tarefas, várias automações que a gente criou que também foi muito com o que você me passava de tentar criar processos, tentar criar sistemas que fizeram com que hoje em dia a gente tenha uma capacidade de execução muito mais alta, com muito menos mão de obra, o que aumenta a nossa margem, o que é ótimo. Então, Olha, uma coisa que eu admiro muito no nosso relacionamento de mentoria, que eu sempre costumo dizer que mentoria é um relacionamento, não é só um trabalho. É que eu vejo em você um jovem super inserido dentro desse contexto da geração Z, que é a sua. Vocês pensam de descobri uma hoje. forma super acelerada, né? Pensam de uma forma super descomplicada, acelerada. E eu me vejo, eu, geração X, estou aqui também já com uma experiência acumulada de vida em outras frentes. E uma coisa que eu sempre destaco de positivo no nosso relacionamento é justamente esse mútuo respeito, onde a gente consegue fazer trocas. Hoje, na empresa que você está lá, admito que a maioria das pessoas, se não a totalidade das pessoas, são pessoas da sua geração, quando a comunicação fica muito facilitada. É assim mesmo? Como é que você lida com a comunicação com pessoas de outras gerações? Por exemplo, a Júlia Vieira é filha do Paulo. O Paulo é geração X como eu. Como é que é essa comunicação? Te permite essa troca? Você consegue se comunicar, se fazer entender, inclusive por outras gerações? É uma ótima pergunta. Uma coisa que eu vejo, vou generalizar um pouco a minha geração, mas a gente tem uma certa complexidade de conseguir conversar com outras gerações. Porque, querendo ou não, eu não nasci com celular, porque eu fui ter meu primeiro celular com 10 anos, então tem uma galera da minha geração que já tava com acesso ao celular desde o D0 de vida, mas a gente de fato tem essa comunicação mais rápida, a gente tem uma capacidade, às vezes, que é preocupante, mas ao mesmo tempo boa de desfocar. Então, pô,
querendo ou não, eu brinco que todos os meus amigos têm TDAH, porque cada hora eles estão fazendo alguma coisa e eu também, eu tenho muito disso. Mas uma coisa que eu sempre consegui fazer muito bem era me comunicar com as outras pessoas. E uma coisa que eu vejo no mercado digital, que tem muita gente da minha idade que tem um sucesso no digital e acaba se achando muito acima da média, porque teve um bom resultado no digital. Só que a minha visão é a seguinte: eu tenho uma skill, que ela é uma skill legal, é uma skill boa, ela traz renda. Só que eu tenho a capacidade de discernimento de saber que você, Paulo Vieira, ou pessoas mais velhas do que eu, tem uma bagagem muito maior do que eu. E que vocês têm uma capacidade de execução que, se eu conseguir aprender com vocês, é a melhor coisa do mundo. Então eu vejo que hoje em dia o que eu tento fazer, e acredito que é um dos motivos da minha empresa estar indo cada vez melhor, é que eu tenho essa capacidade de conversar com uma geração acima, uma geração abaixo, com pessoas de qualquer idade, e conseguir mostrar que o que eu faço vai exponencializar o que você faz. Então não é que o que eu faço é melhor ou pior do que você faz. Não, é só uma área que se a gente unir forças fica muito bom.